Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente tá aqui e eu tô muito feliz de falar com vocês, tá? Um grande beijo no coração de todos e vamos que vamos! Bom dia! Eu tô muito feliz de estar gravando essa aula de novo para vocês. Eu gosto muito, muito, muito de gravar porque eu me sinto mais pertinho de vocês. Então aproveitem bastante, viu? E hoje a gente vai falar mais uma historinha que Jesus contou, tá lá no livro de Mateus, vai do capítulo 13, do versículo 1 até o 9. É uma parábola, chama a parábola do semeador. A Manu vai ler pra gente, para poder continuar a história. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Viu que história bonita e interessante? Lá na Bíblia já tá bem explicadinho, né? Mas a gente vai falar um pouquinho melhor aqui, mostrar umas figuras, e tenho certeza que as crianças vão entender direitinho. Essa história foi contada por Jesus, é uma parábola. Jesus usava de parábolas para poder ensinar as pessoas. Ele usava essas histórias para fazer com que as pessoas entendessem certinho o que ele queria dizer. E nessa parábola, é assim, a semente é a palavra de Deus. Então a gente vai saber que daqui para frente, a semente que a gente está falando aqui vai ser usada, é a palavra de Deus. E o semeador é quem? É o homem que saiu para semear. O semeador é aquele que leva a palavra de Deus, é aquele que espalha o evangelho, tá? Combinado? Então vamos lá. Esse homem saiu para semear, ele ia plantar sementes para virarem árvores, para virarem lá para frente essas árvores dar frutos. Então ele saiu e algumas sementes, elas caíram logo no comecinho do caminho. Caíram ali no comecinho do caminho e os passarinhos vieram e comeram essas sementinhas. Outra parte dessa semente caiu num lugar onde havia muitas pedras, muitas rochas. Era um solo que não tinha muita terra. E essas sementes, elas até chegaram a brotar. Mas, como a terra não era funda, logo o sol veio e queimou e secou essas plantinhas, porque elas não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram essas plantas. Elas nem chegaram a virar umas plantas grandes. Os espinhos sufocaram essa semente. E as sementes que caíram numa terra boa, num solo fértil, elas cresceram e produziram uma grande quantidade de frutos. Olha que interessante. Jesus falou: entendam que as pessoas que ouvem as mensagens do reino, mas não entendem, são como as sementes que caíram no caminho. O que acontece? São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o evangelho, mas elas têm o coração duro, elas não são receptíveis com as palavras, sabe? Elas não aceitam, elas não acreditam, elas não creem.
Então, elas são comparadas com as sementes que caíram no meio do caminho. Logo, veio, os passarinhos comeram e elas foram destruídas. Nem chegaram a dar fruto, nada. Então, são essas pessoas que são comparadas com esse tipo de solo, com esse tipo de situação. As pessoas que têm o coração mais endurecido, que não creem, e assim não germina, não propaga a palavra de Deus. A semente não cresce. O solo rochoso, que é onde tem muitas pedras, é como as pessoas superficiais, aquelas que assim, a palavra até chega no coração delas, sabe? Na hora que elas ouvem, elas creem, mas os problemas externos impedem de deixar essa sementinha germinar, de deixar essa sementinha crescer. Logo, o que acontece? Os problemas internos que a gente tem, eles secam essas raízes, sabe? Eles secam essas plantinhas. O que acontece? Elas não têm raiz. Elas caíram ali, as pessoas ouviram, entenderam, mas não deixaram criar raiz. Não se aprofundaram no Evangelho. Essas são as pessoas comparadas com o solo rochoso. Já o solo com espinhos são aquelas pessoas que ouvem, que creem, mas que com o passar dos dias vai acontecendo as preocupações, as provações, as coisas que acontecem, as dificuldades que todo mundo tem, sabe? Assim, as crianças têm dificuldade na escola, têm dificuldade para obedecer certas ordens, os adultos têm as dificuldades no trabalho, têm as dificuldades em casa, sabe assim? Então, essas pessoas, elas ouvem e creem, mas elas permitem que as preocupações e os prazeres do mundo abafem aquela semente e não deixam ela crescer, não deixam ela virar uma árvore boa e dar bons frutos. Infelizmente, isso acontece muito. Acontece também que o solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra de Deus, a receberam com fé e com coração honesto e reto, elas dão frutos, elas dão bons frutos. Mesmo que elas enfrentem as dificuldades da vida, sabe? Porque todo mundo enfrenta, todo mundo tem problema. Uma hora tá doente, outra hora tá com pouco dinheiro, outra hora tá triste, outra hora tá cansado, outra hora tem que fazer uma coisa e não consegue. São dificuldades que aparecem para todo mundo, aparecem para as crianças, aparecem para os adultos. E as pessoas que são comparadas com o solo fértil, o solo de uma terra boa que Jesus fala nessa parábola, são as pessoas que ouviram a palavra de Deus, creram e a receberam ela com fé no coração. E com um coração honesto e reto, elas dão bom fruto, elas propagam o evangelho, entendeu? Elas vão para frente. Os bons frutos é você levar o evangelho para novas criaturas, é você propagar, é você falar de Deus, sabe? É você viver uma vida com Deus, uma vida com Cristo. Essa história, ela mostra as diferentes formas em que o evangelho é recebido por uma pessoa. Ele é recebido por uma pessoa que não dá atenção, que não crê, que não acredita, e infelizmente existe, os passarinhos vêm e comem a semente nem, a pessoa continua ali com seu coração sem acreditar, sem saber como é uma vida com Cristo. As pessoas superficiais, que são aquelas que até ouvem o evangelho e não deixa criar raiz,
São as pessoas que têm um solo rochoso, um coração endurecido. As pessoas que ouvem, crê, mas que não deixa criar raiz, que não leva para frente, que a primeira dificuldade que aparece, que o primeiro problema que aparece, ela abandona a palavra de Deus, são comparadas com o solo cheio de espinhos. Os espinhos abafam as sementes e não deixam ela prosperar. E as pessoas do solo fértil são as pessoas que aceitaram que mesmo com as dificuldades, elas o quê? Elas propagaram, elas falam do evangelho, elas vivem aquilo, entendeu? Elas produzem bons frutos e uma boa colheita. E isso é muito bom de viver, sabe? Assim, de uma forma que a gente aceita, de uma forma que a gente deixa o evangelho no nosso coração e procura estar sempre vivendo ele. Procura estar sempre buscando a Deus em oração, procura estar sempre aproveitando da semente que foi plantada. A semente é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus está onde? Está na nossa Bíblia, aquela Bíblia que a gente tem em casa, sabe? A gente tem que ler, a gente tem que buscar, a gente tem que ouvir o que Deus fala com a gente, sabe? Se você ainda não sabe ler, pede para o pai, pede para a mãe, para o amiguinho, para a irmã, né, Manuela? Lê uma palavra para você. Eu tenho certeza que você vai ser confortado. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus ama as crianças. Jesus ama as crianças e Ele vai falar no seu coração, vai conversar com você. Procura sempre viver de acordo com a vontade de Deus, praticando sempre a obediência, praticando sempre a oração, sabe? Então, eu espero profundamente que vocês tenham entendido essa palavra, que vocês tenham entendido essa história e que vocês pratiquem, que o coração de vocês seja terra boa, seja terra fértil, terra onde o evangelho vai chegar e vai crescer e vocês vão ser vistos, vocês vão ser notados como pessoas diferentes, como pessoas sérias, como pessoas corretas e como pessoas felizes, porque uma vida em Cristo é uma vida feliz, não é uma vida infeliz, é uma vida feliz. A gente vive no caminho reto, mas a gente vive feliz, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, foi muito gostoso mais uma vez e eu creio que logo, logo a gente vai estar juntinho na nossa salinha, contando nossas histórias, fazendo nossas atividades, bem pertinho um do outro e fazendo o quê? Fazendo crescer a semente, a palavra de Deus, tá? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, um bom domingo para vocês e até mais!